Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando o Original e eu quero dizer para vocês que Jesus não casou, mas ele vai casar, tá? Você pode estar pensando, como assim, Daniel? Que doideira é essa? A gente não pode esquecer que em vários momentos Jesus falou sobre ele como noivo e sobre uma noiva, sim, que ele ia desposar. Obviamente, ele sendo noivo, a noiva é a igreja, a noiva é a mulher, a noiva é o povo de Deus, né? Aqueles que com ele estabelecem uma aliança. A gente sabe que na parábola das 10 virgens, ele se coloca como noivo e as virgens são a igreja, né? Que para se estabelecer esse relacionamento matrimonial com Cristo precisam estar com a sua botija cheia, né? Com botija cheia de óleo para que a lâmpada fique acesa, né? A gente sabe que o óleo da unção representa o Espírito Santo, assim como o fogo também e a luz, né? Precisam estar cheios desse óleo para estarem ali incandescendo espiritualmente, não estarem nem mornos e nem frios, né? Mas quentes ali com a presença de Deus, né? E quando a gente olha esse detalhe, né, de Deus como noivo e a igreja como a noiva, a gente voltando ao Gênesis, nós temos uma referência muito interessante para pensarmos sobre isso, uma vez que Gênesis 2, 24 diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher e serão ambos uma só carne. A gente pode traduzir esse mandamento divino e colocar esse homem que está deixando o pai e a mãe e está unindo-se a uma mulher e sendo uma só carne, podemos ver a trajetória de Cristo, que muito até se assemelha àquela jornada do herói, né? Nós podemos ver, né? Cristo deixou o Pai, né? Veio para a Terra para salvar a humanidade, ou seja, unir-se à sua noiva, sendo com ela um, né? Sendo uma só, um só com ela, né? Essa é a jornada que Cristo faz. E quando a gente olha o texto original dessa passagem de Gênesis 2:24, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. É muito interessante essas palavras dentro do texto original em hebraico, uma vez que nós vemos ali verdades espirituais que estão ali latentes e escondidas. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre pai, a palavra hebraica é Av. Av são apenas duas letras, o Aleph, que significa touro, e a letra Beit ou Veit, que significa casa, né? Então, se você olha o símbolo dessas duas letras, o touro e a casa representando o pai, significa a força da casa, né? O touro representa força, representa firmeza. Então, o pai, dentro do conhecimento bíblico antigo, era aquele que saía de casa para, cuidando do seu rebanho, procurando água e pasto para o rebanho, trazer o sustento para a família, né? Então, a ideia de pai significa a sustentação da casa, a força da casa ou a proteção da casa. Já a mãe, né, nesse versículo, quando a Bíblia fala deixará o homem seu pai e a sua mãe, mãe em hebraico a palavra é ima. Ima é muito interessante porque a raiz é a letra Aleph, que também é o touro, simboliza a ideia de força, e a segunda letra é a letra Mem, que é a letra hebraica que significa, traz a ideia de líquido ou de água, da origem à palavra Maim, que é água, e da origem à palavra Yam, que é mar. Então, se o pai é Aleph e Beit, é touro e casa, é a força da casa, a mãe é o Aleph e Mem, a força e a água. E o que significa água e força? Água forte significa a cola, aquela água que é forte, que gruda, que une. Ou seja, se a função do pai é trazer a força da casa, a sustentação da casa, a função da mãe é trazer a unidade, é criar os filhos, explicando para os filhos que o conceito de família é nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas que se amam e que se protegem mutuamente. Então, função da mãe, educar os filhos, né, garantir a sustentação da casa, trabalhar no lar ali, trocando os tecidos da estrutura da tenda, né, como eles usavam na época que eles eram nômades no deserto ainda. Então, a mãe tem essa função de unidade, essa função de amor, tem essa função de sustentação na ideia de criação e da manutenção da continuidade da família. E tem o filho, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne, eles vão gerar filhos e filhas, né? Filho Ben, filha Bat, né? Quando a gente pensa o Ben, né? Ben, filho, letra Beit, casa, e letra Nun,
traz a ideia de semente ou frutificação, ou seja, o filho é a continuidade da casa. Por isso que a gente tem palavras derivadas dessa palavra ben, que é filho, a gente tem baná, que é construir, e raboné, que é o construtor, ou seja, o filho é aquele que constrói ou aquele que continua a construção da casa do seu pai. O apóstolo Pedro muito claramente falou sobre isso quando ele, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele fala que nós, ou seja, a igreja, somos pedras vivas que edificamos casa espiritual, que ajudamos na edificação do templo do Senhor. É esse símbolo. Nós, como filhos, continuamos a obra que o nosso Pai nos deixou, né? E assim como o filho humano, biológico, continua a cuidar da família, da herança, das posses dos seus pais, também o filho espiritual, o filho de Deus, que é o Cristo, continuou a obra do Pai, tá? E ao continuar a obra do Pai, para concluir a obra do Pai, ele precisa resgatar essa propriedade do Pai. E ao resgatar essa propriedade do Pai, acontecem as bodas do Cordeiro, quando Cristo vai se reunir com a sua noiva e vai estabelecer essa aliança espiritual ali profunda, representada por essa aliança de casamento, né? A gente tem a parábola das bodas também, tem a parábola das virgens, várias passagens onde Cristo se coloca como noivo e a igreja como a noiva. Então, Jesus pode não ter casado aqui na sua passagem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na sua segunda vinda como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai estabelecer uma aliança de matrimônio com o seu povo, com a sua igreja, com aqueles que o aceitaram como único e exclusivo Senhor e Salvador. Essa é a reflexão que eu deixo para você. Jesus está próximo de nos buscar e nos resgatar como a sua noiva preparada aqui, com a botija cheia de óleo para que a lâmpada continue acesa e a chama funcionando. E isso fica muito claro, por exemplo, em João 14, quando Cristo fala: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. Se eu for preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. O que significa isso? Ele está vindo para nos resgatar, estabelecer uma aliança profunda, semelhante a uma aliança de matrimônio, e se tornar um conosco, conforme aquela profecia que já dizia sobre o próprio nome do Cristo, Emanuel. Emanu, conosco, é o Deus. Deus conosco, associado conosco, um conosco, tá certo? Essa é a aliança profunda que Cristo está prestes a firmar na sua vinda, e aquele que crê diz: vem, e diz: Maranata, a hora venha, Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe você nesse dia especial, nesse domingo. Fique em paz. Se você gostou do material, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, de divulgar. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal. Além disso, se quiser estudar mais o grego e o hebraico dentro do meu material, aqui embaixo tem um link para a loja Desvendando Original, onde você pode acessar os meus livros Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, e o livro Davi, um Homem Projetado por Deus, livros esses totalmente calcados em cima dos textos originais gregos e hebraicos da Bíblia, tá bom? Um abraço, galera, obrigado pelo apoio, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Valeu!